Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O Lula disse: ditadura nunca mais, democracia sempre. O significado dessa frase é muito maior do que pode se imaginar aqui nos recônditos desse país, porque é um significado ele tem um significado civilizatório, republicano e global. O Lula está dizendo ao mundo, não está dizendo só ao Brasil: ditadura nunca mais, democracia sempre. É o pacto da civilização contra a barbárie, é o pacto dos partidos políticos que respeitam as legislações e os limites desta democracia que, de alguma maneira, contorna a política do mundo contra aqueles que querem, a partir da força, subjugar setores da sociedade aos seus ditames. É a expressão de um movimento, né, que, de alguma forma, resgata a Revolução Francesa, os valores da Revolução Francesa, desse internacionalismo que, de alguma maneira, precisa ser pactuado novamente em nível global. Essa frase do Lula o coloca no centro do debate internacional. É este cara que disse: democracia sempre, ditadura nunca mais, que será capaz, por exemplo, de se tornar um interlocutor para acabar com a guerra. É esse mesmo sujeito de 77 anos, que veio lá de Pau de Arara, de Garanhuns, que um dia antes de assumir a presidência já estava se reunindo com os líderes da Ucrânia e da Rússia, e dizendo para eles que a guerra não é um caminho que deve ser utilizado para resolver problemas do ponto de vista global. Por quê? Porque esse cara acredita e defende os valores humanistas que se expressam nessa frase: ditadura nunca mais, democracia sempre. Para quem, como eu, que sou filho desta geração da ditadura, eu nasci nos idos de 67, né? Fui aquele garoto da geração Coca-Cola, década de 80, e que viu o reflorescer da democracia no Brasil, já jovem, já entrando na faculdade, e ali naquela faculdade do ABC, que viu esse movimento do ABC, o movimento operário, construir um partido político, uma central sindical, se espraiar pelo país inteiro, e que viu tudo isso ameaçado com a eleição de Bolsonaro, e que, junto com cada um de vocês, de cada cantinho desse país, resistiu. Quem ouve de novo isso de um líder, do presidente da República, se emociona. Eu falava com o Josué, o deputado federal, o José Guimarães, do Ceará, irmão do Genuíno, no final do discurso do Lula, e ele falou: meu amigo, na hora que o Lula falou isso, eu chorei. Esse sentimento quer dizer de que a gente estava derrotando, né, esse passado que reencarnou dentro do processo democrático, numa figura pusilânime como é o Bolsonaro, e levou tanta gente a acreditar que a ditadura era melhor que a democracia. Essas pessoas que a gente trata como memes, que estão nas portas de quartéis, aliás, eu nem sei se elas continuam, né? Pedindo o quê? Estão pedindo ditadura. Esse grito do Lula, essa frase do Lula, enterra esse tipo de cultura ou de anticultura, né? Do movimento que quer acabar com toda a diversidade, que renega a nossa diversidade étnica, que renega a nossa diversidade de gênero, que renega a cultura nacional mais cultuada no mundo, que
trata artistas como se fossem bandidos e marginais, que criminaliza a arte e a cultura, que odeia indígenas, que acaba com os territórios de indígenas. Aliás, ontem encontrei Sônia Guajajara e perguntava a ela: Sônia, qual vai ser sua primeira medida, né, ao assumir? A Sônia, que assumiu, badaladíssima, porque foi a primeira ministra a ser nomeada, quebrando uma tradição nas nomeações da lógica da diplomacia, que deveria ser o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Mas o Lula quis que fosse aquela mulher indígena, né, porque ele sabe o quanto os povos originários, os povos indígenas do Brasil, foram atacados por esse governo que levantava a bandeira da ditadura, que glorificava a Ustra, que tinha esses heróis torturadores como símbolo de um movimento. E esse Brasil agora vai precisar, esse Brasil que a gente defende, que a gente acredita, ainda vai precisar lidar com milhares, milhões de brasileiros que defendem outro lado. Mas agora, com um presidente como Lula no poder, muda muita coisa, amigos, amigas e amigos. Muda muita coisa, muda quase tudo. Eu diria que a gente entra numa nova era para o país. E a gente precisa ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. A gente precisa saber lidar com isso, tanto do ponto de vista das nossas relações pessoais, como também das relações políticas. O Lula tem que ser cobrado. O Lula disse que não quer puxar saco, mas entre cobrar e boicotar o governo, há uma diferença imensa. Não contem com esse blogueiro para isso. Eu vou estar aqui como grilo falante do Pinóquio, mas não para destruir o Pinóquio, para fortalecer, para poder fazer com que ele resgate o Pinóquio, né, que é o símbolo da luta contra o fascismo nessa última versão do filme que está na Netflix. É esse Pinóquio representado pela magnitude uma palavra, democracia. Democracia tem suas imperfeições, como tem o Pinóquio. Ele vai lá, ele mente, cresce o nariz. A democracia é cheia de problemas. Nessa democracia liberal que a gente vive, a gente tem injustiças imensas, né? A gente tem que lutar para diminuí-las. Por exemplo, ser um menino negro na periferia do Brasil, nesta democracia liberal, é algo absolutamente mais difícil do que ser um homem branco, hétero, né, de classe média. Não tem como comparar. Nós precisamos corrigir essas imperfeições. E aí, se tiver que, para isso, ser o grilo falante desse momento, a gente será aqui na Fórum. A gente fará esse papel para poder saber que a gente caminha no plano das imperfeições. Ninguém nega isso, mas é muito diferente esse momento do que o momento quase ditatorial que a gente viveu, num governo militarizado, se não militarizado, mas absolutamente militarizado, que foi o governo deste patife chamado Bolsonaro, que pegou o avião e foi embora antes do seu ciclo terminar, deixando o país na mão, como naquela novela da Globo, que o cara pega o avião e faz uma banana pro povo que estava ali, pega cheio de grana e sai fora. O Bolsonaro faz mais ou menos a mesma coisa, só não fez a banana do ponto de vista físico, mas de alguma maneira deu uma banana, inclusive, para aqueles que o defenderam, porque não teve coragem de dialogar com os seus antes de partir do Brasil para a casa de um lutador de MMA. Mas, olha, nem nos contos mais rocambolísticos você imaginaria um final desse. O cara deixa o país com pessoas no quartel pedindo o artigo 142 e vai se esconder na casa de um lutador aposentado no território de outro país, conhecido, inclusive, por ser um território que recebe só
cubano vagabundo, brasileiro vagabundo, com todo respeito a algumas pessoas boas que moram por aí. Mas, enfim, estamos numa nova era, a era da democracia. Vamos lavar essa democracia, vamos cuidar dessa democracia, vamos recuperar essa democracia e vamos entregar o Brasil em 2026 para quem quer que seja dentro da democracia e impedir que esses escrotos voltem de novo a disputar o poder como fizeram nessa eleição de 2022. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.